Capítulo 235. Que tal me deixar lutar contra todos eles? Tradutor. O Taquinho Alho estava olhando para a maré de monstros com uma carranca no rosto. Ela estava pensando se o monstro anterior estava conectado a essa maré de monstros. Ela encontrou Brian e o resto quando dezenas de monstros de segunda evolução estavam atacando-os. Ela não hesitou em ajudá-los a afastar aqueles monstros. Foi assim que eles se conheceram. Naquela época, ela não pensou muito sobre isso, mas agora que uma maré de monstros apareceu, ela não pôde deixar de conectar os dois incidentes. Seu império detectou um choque de dois monstros de quinta evolução. Um choque de dois monstros poderosos sacudiu uma parte da floresta. É por isso que os monstros mais fracos fugiram com pressa. Ainda acho que há mais nisso. Alia pensou enquanto se virava e entrava no palácio. Seu mordomo a seguiu sem dizer nada. Ela tentará investigar o que realmente aconteceu. Solta sentiu mana fluir de sua reserva de mana através de seu corpo. Era bom saber que ele tinha mana fluindo em seu corpo. A esse sentimento. Parece nostálgico. Ele gemeu ao abrir e fechar as palmas das mãos, apreciando a sensação de mana. Mais de 2 semanas se passaram desde que ele danificou sua reserva de mana. Era frustrante quando ele não conseguia nem usar seus feitiços. Ele já esperava que isso acontecesse. Para Raesha, consertar sua reserva de mana era uma coisa simples e não valia nem a pena mencionar. Ela apenas consertou sua reserva de mana para que pudesse assistir a um show divertido. Não há necessidade de se exercitar e ser dramático ao consertar sua reserva de mana. Era uma coisa simples para ela. Ela nem precisava de seus agradecimentos. Um Goblin corruptor que poderia usar mana ainda não era nada ao nível de um Lorde Monstro. Se ela não consertasse sua reserva de mana, como ela poderia assistir todo o poder de um monstro que conhecia habilidades dos humanos e Demi? Uma coisa simples para ela, mas uma grande coisa para mim. Ela nem se importou em consertar minha reserva de mana. Solta não conseguiu evitar um suspiro. Ais que grande disparidade, não há necessidade de ser dramático apenas por ela restaurar sua reserva de mana. O capricho de Raesha fixou sua reserva de mana. Tão simples como isso. Ele então balançou a cabeça e focou sua atenção na tarefa à sua frente. Ele estava prestes a dizer algo quando ouviu um som familiar em sua mente. Asterisco Jin. Asterisco missão desencadeada. Batalha de segunda evolução, derrote todos os monstros de segunda evolução e torne-se vitorioso. Mostre ao mundo que você é um monstro de segunda evolução mais forte. Inigualável em seu nível. Recompensas: 10.000 EIs, 6 pontos de habilidade e 10 pontos de atributos livre. Que bom momento! Um sorriso se formou no rosto de Solta. Já estava em seus planos se exibir, mas pensar que receberia uma missão neste momento. Isso dá a ele mais motivos para destruir todos os seus oponentes. Esses monstros valem apenas 6 pontos de habilidade. Que pena, isso é bastante decepcionante considerando que eles são os monstros mais fortes de segunda evolução neste lugar, Solta pensou enquanto o sorriso em seu rosto aumentava. Quem quer ir primeiro e lutar contra esse Goblin? Raesha perguntou enquanto olhava para seus subordinados. Os monstros de classificação superior também estavam presentes. Eles estavam curiosos sobre o Goblin de segunda evolução que chamou a atenção de sua Lorde. Todos eles têm a mesma pergunta em suas mentes. Como essa criatura de categoria inferior ganhou o interesse de sua Lorde? Eles queriam encontrar a resposta para esta pergunta. Eu irei primeiro. Um orc negro de 3 metros de altura deu um passo à frente. O orc negro estava segurando uma enorme faca de açougueiro. Ele era um dos orcs de segunda evolução mais fortes deste lugar. Tudo bem. Se você o derrotar, eu realizarei um de seus desejos. Raesha acenou com a cabeça e disse ao orc negro em um tom simples. Ela então virou a cabeça e olhou para um de seus subordinados de alto escalão. Não deixe ninguém morrer na minha arena. Um monstro de quarta evolução chamado Ancião Treant curvou-se para ela. O Ancião Treant era um monstro poderoso com as características de uma árvore. A única diferença era que um Treant podia sangrar com sangue de cor carmesim como qualquer outro monstro.
O Treant deste mundo abalou o conhecimento dos jogadores sobre o Treant. Eles criticaram o desenvolvedor por não se manter fiel ao seu conhecimento do Treant e criaram seu próprio Treant. O que eles não sabiam é que o Treant que conheciam era apenas falso. Souta apenas olhou para o ancião Treant. Com um monstro desse nível supervisionando a batalha, ele sabia que mesmo se tentasse matar seus oponentes, ele ainda iria falhar por causa deste ancião Treant. O Orc Negro entrou no palco e ficou na frente de Souta. Ele agarrou com força a enorme faca de açougueiro em sua mão. A pressão começou a vazar de seu corpo. Este aqui é um monstro forte. Se eu não tivesse mana, teria problemas em lidar com ele usando minha força física. Souta pensou enquanto observava o Orc Negro a 10 metros dele. Vocês podem começar a lutarem. Estou ficando entediada aqui. Raesha disse com uma expressão entediada. Bum! Uma aura feroz de repente explodiu do corpo do Orc Negro. Ele correu em direção a Souta em alta velocidade. Ele estava animado para derrotar Souta e obter o favor de sua Lorde. Sou vós! Ele chegou na frente de Souta e balançou a faca de açougueiro na frente de Souta. O ancião Treant que estava assistindo a batalha intensificou seus sentidos. Se Souta não conseguisse bloquear o ataque, ele salvaria Souta. Para ele, um monstro de quarta evolução, o movimento de uma existência inferior era muito lento aos seus olhos. Souta moveu seu corpo para o lado quando a faca de açougueiro passou ao lado dele. Ele o evitou no comprimento do cabelo antes de cerrar o punho e juntar sua mana em seu punho. Bang! Ele deu um soco na lateral do Orc Negro e isso interrompeu a investida do Orc. Este soco foi mais forte do que meu soco normal quando ele adicionou sua mana em seu punho. Eu já tinha esquecido esse sentimento. Socar alguém com mana cobrindo meu punho. Souta murmurou com um sorriso no rosto. Roar! O Orc Negro rugiu e seus músculos saltaram do corpo. Ele usou sua habilidade de peculiaridade corpo dominante que fortaleceu seus músculos em 3 vezes. Não vai funcionar contra mim, Souta murmurou enquanto o chão ficava preto e os tentáculos se erguiam do solo. Sou vós! Os tentáculos se moveram rapidamente e estrangulou o corpo do Orc Negro. O Orc Negro não esperava nada disso. Ele tentou se libertar dos tentáculos ao redor de seu corpo, mas não importava o quanto tentasse, ele não conseguia se desvencilhar. O feitiço de Souta, Restrição Sombria, pode até mesmo prender um monstro de terceira evolução por alguns segundos, então como um monstro de segunda evolução poderia se libertar desse feitiço facilmente? Você perdeu, Souta disse enquanto os tentáculos ao redor do Orc Negro se apertavam. Ele então caminhou para frente e parou na frente do Orc Negro no chão. Ele levantou um dos pés e pisou na cabeça do Orc Negro. Ele nocauteou o Orc Negro e olhou para cada monstro de segunda evolução. Oh! Isso não é uma habilidade de peculiaridade ou peculiaridade de um Goblin corruptor. Isso é um feitiço dos humanos e demis. Raesha disse depois de ver os tentáculos negros ao redor do corpo do Orc Negro. Monstros lutavam usando suas peculiaridades e habilidades, mas Souta era diferente deles. Ele era um monstro que estava usando os feitiços e habilidades dos humanos e demis. Se Souta continuasse a evoluir e se tornar uma existência superior enquanto praticava os feitiços e habilidades dos humanos, então, no futuro, ele se tornaria uma existência aterrorizante muito pior do que um Lorde Monstro. Raesha pensou enquanto olhava para Souta com um olhar profundo. Existiam humanos e demis que se tornaram poderosos com o uso de feitiços e habilidades. Se Souta conseguisse atingir o nível deles enquanto evoluía, no futuro ele se tornaria uma existência poderosa. Existe a possibilidade de que ele se torne mais forte do que ela. Oh! Tem certeza sobre isso? Um sorriso apareceu no rosto de Raesha quando ela perguntou a Souta. Ela não esperava que Souta pedisse para lutar contra todos os monstros da segunda evolução ao mesmo tempo. Bem, ela não recusaria, pois achava sua sugestão interessante. Isso tornaria esta batalha mais divertida. Claro, eu também quero testar minha força contra eles, Souta disse aos monstros de segunda evolução enquanto descansava seus pés no corpo do Orc Negro. Ele olhou para Raesha e acrescentou, mais uma coisa. Vou adicionar Yuko ao meu grupo. Quero que ela experimente lutar contra os monstros neste lugar.
Claro, lute contra eles o quanto quiser. Contanto que isso me entretenha, então é bom. Raesha disse enquanto se recostava na cadeira. As coisas estavam ficando interessantes.